Agora vamos entender a dinâmica do ponto de vista do tomador do serviço. Já vimos então os casos em que o prestador é cada uma dessas coisas, o que isso influencia na retenção. Agora vamos falar do tomador do serviço. Quando o tomador do serviço for uma pessoa física, ele não efetua a retenção. Lembra, né? O prestador sofre a retenção, ele recebe líquido e se aproveita disso depois. O tomador do serviço efetua a retenção, né? Então, o tomador do serviço sendo pessoa física, sendo física para física ou jurídica para física, o tomador sendo pessoa física não efetua retenção nem do IRF, nem da CSRF. Ele é considerado hipossuficiente, ele não tem condições de antecipar tributos pelo prestador, de acordo com a legislação tributária, pelo menos. Quando o tomador do serviço é pessoa jurídica, aí sim ele vai estar sujeito, ele vai estar respondendo junto por esses tributos, pela antecipação desses tributos, e pode sim aqui estar obrigado a efetuar retenção. Quando a gente fala de tomador pessoa jurídica de direito privado, ou seja, as nossas empresas habituais, né, a gente vai falar aí de empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, então pessoas jurídicas de direito privado estão sujeitas a efetuar retenção. E quando que a pessoa jurídica vai efetuar retenção? Quando o prestador de serviço for pessoa física, né, vai efetuar retenção. E aí, de acordo com o tipo de operação que está acontecendo, mas quando é serviço, em praticamente todos os casos, vai haver sim retenção. Tá? Então, o trabalho assalariado, o trabalho não assalariado, sobre rendimento de aluguel também. Né? Mas aí o serviço de transporte também. Né? Então, quando uma jurídica toma serviço de uma física, efetua a retenção com base na tabela progressiva, como nós já vimos. Agora, quando o tomador de serviço é uma pessoa jurídica de direito privado tomando o serviço de uma pessoa jurídica, aí vai depender prioritariamente do tipo de serviço. Daí, o tipo de serviço é que vai dizer para a gente se vai acontecer essa retenção ou não. Tá? Daí a gente vai ver quais são os serviços que têm retenção do imposto de renda retido na fonte, quais são os serviços que têm retenção das contribuições sociais e quais são os serviços que não têm retenção por falta de previsão legal. Para que tenha retenção tem que estar escrito em algum lugar que isso vai acontecer, porque a retenção é uma obrigação para o tomador e a Constituição Federal deixa muito claro que você só é obrigado ou proibido a algo em decorrência da lei. Então tem que haver uma lei dizendo, olha, de acordo com essa lei, de acordo com essa legislação, você está obrigado a efetuar essa retenção. Já quando a pessoa jurídica for de direito público, órgão público, aí a gente vai separar isso. Tá? O órgão público ele vai ser separado no federal, e aí para federal, o tomador, pessoa jurídica, órgão público federal. Você vai usar como base a Instrução Normativa 1234 de 2012. E quando for órgão público estadual ou municipal, aí a gente vai ter outras referências, outras legislações para observar. Tá? No órgão público federal, nós vamos usar uma instrução normativa só, que vai falar do tal do COSIRF, que é o quê? A retenção dos 4 tributos, PIS, COFINS, IR, contribuição social, tudo numa coisa só. Quando o tomador for pessoa jurídica, direito público, estadual, municipal ou do Distrito Federal, o imposto de renda vai funcionar de um jeito e as contribuições sociais vão funcionar de outro jeito, vai ser separado. Então a gente vai ter que olhar, daí separado isso, vai ter que olhar isso num vídeo específico, tá bom? Além disso, quando o tomador de serviço for de direito privado, né, e for do Simples Nacional, o Simples Nacional, tá, o tomador de serviço do Simples Nacional deve fazer a retenção do imposto de renda, quando for aplicável, quando o tipo de serviço exigir, ou quando for de pessoa física. Retenção de IRRF, tomador de serviço do Simples Nacional deve efetuar.
Agora, o tomador de serviço, pessoa jurídica, direito privado do Simples Nacional, não precisa fazer a retenção das contribuições sociais. E aqui entra uma grande questão. Eu falei para você que o prestador presta o serviço, o tomador paga, retém esse valor. E aí essa retenção ele faz o quê? Ele recolhe. Né? Reter e recolher são coisas diferentes. O que é reter? É você ficar para si esse valor e entregar só o restante. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque o tomador, pessoa jurídica, direito privado do Simples Nacional, ele tem o direito, essa pessoa é dispensada de efetuar a retenção das contribuições sociais. Mas dispensada não significa proibida. Então, se o tomador do serviço, sem orientação contábil, sem orientação tributária, paga o valor líquido para o fornecedor do serviço, ele efetuou a retenção. Ah, mas ele não recolheu o DARF. Recolher o DARF é recolhimento. Recolher o DARF é recolhimento. A retenção se deu quando você pagou o líquido. Então, se você reteve, você é obrigado a recolher. Eu não quero reter, eu sou tomador do Simples Nacional, eu não quero efetuar a retenção das contribuições sociais porque eu não sou obrigado. Então paga o bruto, retém só o IR, não retém as contribuições e paga todo o valor só líquido do imposto de renda. Agora, se você mesmo dispensado efetuar a retenção das contribuições, pagou o líquido, aí você é obrigado a recolher. Porque se você reter e não recolher, é crime de apropriação indébita. Tá? Então tem que ficar ligado nisso aí, beleza? Agora, se o tomador é pessoa jurídica, direito privado, do lucro presumido ou do lucro real, tanto o IRRF quanto o CSRF é uma obrigação do tomador. Se o tomador de serviço é domiciliado no país, acontece retenção. Se o tomador é domiciliado no exterior, não acontece retenção. Então pode acontecer isso, né? O prestador é pessoa jurídica, de direito privado, do lucro presumido, domiciliado no Brasil, está sujeito à retenção de acordo com o serviço que prestou, só que o tomador é domiciliado no exterior. Então o tomador domiciliado no exterior não efetua a retenção, paga o bruto, não efetua a retenção nenhuma, e o prestador vai oferecer a tributação sem usar retenção nenhuma, porque ele não sofreu retenção, porque o tomador domiciliado no exterior vai pagar o bruto para ele. Tá? Uma outra questão extra aqui que talvez tenha surgido para você, Caio, e quando o tomador do serviço for uma pessoa de direito privado sem fins lucrativos, né, isenta, imune, legal, vamos pensar nisso aqui. O tomador, pessoa jurídica de direito privado, tem que efetuar a retenção, seja do simples, do lucro presumido, do lucro real, simples nacional dispensado das contribuições, simples, lucro presumido do lucro real, imunes e isentas também. Então, se uma associação, se uma igreja, se um sindicato toma serviços, deve efetuar o recolhimento, a retenção e o recolhimento, se o prestador está sujeito. Por quê? Porque a retenção não é tributo do tomador. A retenção é a antecipação do tributo do prestador. Tá? Então o fato do tomador ser imune ou isenta não muda absolutamente nada. Diferente do prestador. Tá? O prestador de serviço, se ele for uma entidade imune, uma entidade isenta, aí a gente vai olhar, é isenta do quê? É imune do quê? Então se for, por exemplo, é isenta de imposto de renda e contribuição social, não vai sofrer retenção disso porque é isenta. Só recolhe PIS sobre a folha de salários, não vai sofrer retenção de PIS. Então vai restar o quê? Retenção da COFINS. Né? Então IR contribuição é isento, PIS é só sobre a folha de salários, e aí o prestador, que seja uma pessoa jurídica, direito privado, imune ou isento, vai sofrer retenção só da COFINS. Tem que avisar para o tomador dessa condição para que o tomador não efetue as outras retenções. Mesma coisa, prestador do Simples Nacional tem que fazer comunicação ao tomador para não sofrer retenções, porque o prestador do Simples Nacional não sofre retenções federais. Tá certo? Com isso, a gente consegue entender a dinâmica do tomador nessa operação toda.